Sejam todos muito bem-vindos ao canal Humanas Ensina. E no vídeo de hoje, iremos dar continuidade ao assunto da aula anterior. Agora iremos falar sobre a famosa Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial ela foi o resultado dos atritos permanentes provocados pelos imperialismos entre as grandes potências europeias. Esse conflito durou 4 anos e começou em 28 de julho de 1914 e terminou em 11 de novembro de 1918 com a vitória da Tríplice falei 3 vezes, entente formada por França, Inglaterra e Estados Unidos. A Grande Guerra, como era denominado antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, foi um conflito em escala global. Começou na Europa, envolveu os territórios coloniais da África e da Ásia e países da América. 2 blocos enfrentaram-se, que é a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Austrália e Itália, e a Tríplice ai, gente, eu não sei se estou falando certo. E a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. Essa contenda ela envolveu 17 países dos 5 continentes, como Alemanha, Brasil, Áustria-Hungria, Estados Unidos, França, Império Britânico, Império Turco-Otomano, Itália, Japão, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino da Romênia, Reino da Sérvia, Rússia, Austrália e China. E essa guerra ela deixou 10 milhões de soldados mortos e outros 21 milhões ficaram feridos. Também 13 milhões de civis perderam a vida. As causas da Primeira Guerra Mundial. Bom, vários fatores desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Desde o final do século XIV, o mundo ele vivia em tensão. O extraordinário crescimento industrial ele possibilitou a corrida armamentista, ou seja, a produção de armas numa quantidade jamais imaginada. O expansionismo do Império Alemão e sua transformação desculpa, gente, deu um pequeno branco. Voltei. E sua transformação na maior potência industrial da Europa. Novamente deu um pequeno branco. Nós estamos falando sobre isso, as causas da Primeira Guerra Mundial. O expansionismo do Império Alemão e sua transformação na maior potência industrial da Europa, fizeram brotar uma enorme desconfiança entre a Alemanha e França, Inglaterra e Rússia. Perdão, gente, tá? Porque tinha dado um branco. Continuando. Os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. As antigas rivalidades entre França e Alemanha, Rússia e Alemanha e Reino Unido e Alemanha, também os desentendimentos quanto a questões de limites nas colônias gerada pela Conferência de Berlim. O antigermanismo francês ele se desenvolveu como consequência da Guerra Franco-Prussiana. A derrota França
A derrotada, França, ela foi obrigada a entregar os alemães as regiões de Alsácia e Lorena, esta rica em minério de ferro. A rivalidade russo-germânica ela foi causada pela pretensão alemã de construir uma estrada de ferro ligando Berlim a Bagdá, que passava por regiões ricas em metrópole, onde os russos pretendiam aumentar sua influência. O antigermanismo inglês ele se explica pela concorrência industrial alemã. Às vésperas da guerra, os produtos alemães começavam a chegar em mercados que eram dominados pela Inglaterra. E todas essas questões elas tornaram um conflito inevitável à medida que acirrava os choques de interesse econômico e político entre as potências industrializadas. Vamos para o nosso terceiro tópicozinho aqui da Primeira Guerra Mundial, que é o estopim da Primeira Guerra Mundial. A rede de alianças ela era uma bomba armada pronta para explodir. E em 1908, a Áustria ela anunciou a anexação de Bósnia-Herzegovina, contrariando os interesses sérvios e russos. A fim de mostrar uma boa relação entre os novos súditos, o herdeiro do trono austriaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, fez uma visita à região junto com a sua esposa em 28 de junho de 1914. E neste dia, um estudante bósnio assassinou Francisco Ferdinando e sua esposa em Sarajevo, capital da Bósnia. Esse duplo assassinato foi o protesto para a explosão da Primeira Guerra Mundial, que durou até 11 de novembro de 1918. As fases da Primeira Guerra Mundial. Bom, no começo do conflito, as forças se equilibravam em número de soldados, mas se diferenciavam em equipamentos e recursos. A Tríplice Entente, por exemplo, ela não tinha canhão de longo alcance, mas dominava os mares graças ao poderio inglês. Os tanques de guerra, os escoraçados, os submarinos, os obuses de grosso calibre e a aviação, e entre outras inovações tecnológicas da época, contribuíram artefatos bélicos de grande poder de destruição. Com artilharia pesada e 78 divisões, os alemães passaram pela Bélgica, violando a neutralidade desse país, e venceram os franceses na fronteira e rumaram para Paris. O governo francês transferiu-se para Bordeaux e na Batalha de Marne ele conteve os alemães que recuaram. Depois, os franceses e alemães firmaram posições, cavando trincheiras ao longo de toda a frente ocidental. Protegidos por arame farpado, os exércitos se enterravam nos buracos, onde a lama, o frio, os ratos e o tifo mataram tanto quanto as metralhadoras e canhões. E este momento do conflito é chamado de Guerra de Trincheiras. E em 1917, os Estados Unidos, que se manteve fora da guerra,
apesar de emprestar capitais e vender armas aos países da Entente, principalmente a Inglaterra, declararam guerra à Alemanha. E nesse mesmo ano, a Rússia saiu do conflito por conta da Revolução de 1917, que derrubou o CZA e implantou o regime socialista. Vamos aqui para o nosso penúltimo tópico, que é a consequência da Primeira Guerra Mundial. Consequências. Bom, embora a Alemanha continuasse sofrendo sucessivas derrotas e seus aliados tivessem se rendido, o governo alemão continuava na guerra. Esfomeado e cansado, o povo alemão se revoltou e os soldados e operários forçaram o imperador a abdicar. Formou-se um governo provisório e foi proclamado a República de Weimar. No dia 11 de novembro de 1918, o novo governo assinou a rendição alemã. E a Primeira Guerra Mundial chegava ao fim, mas a paz geral só foi firmada em 1919 com a assinatura do Tratado de Versalhes. Entre os termos do tratado estavam a cessão de regiões do território alemão para as nações fronteiras. A Alemanha também perdeu suas colônias africanas e a República de Weimar foi obrigada a aceitar a independência da Áustria. E igualmente teve que pagar uma indenização de 33 milhões de dólares pelos prejuízos causados pelo conflito. Os termos foram considerados humilhantes e foram usados para provar a queda da República de Weimar em 1933 e a posterior consolidação no poder de Adolf Hitler e do nazismo. E sendo assim, em 1939, pouco mais de 20 anos depois, provocaram a Segunda Guerra Mundial. E essa grande guerra, que foi a primeira, né? Ela deixou profundas consequências para todo mundo. Ela redesenhou o mapa político na Europa e do Oriente Médio. Ela marcou também a queda do capitalismo liberal, motivou a criação da Liga das Nações e permitiu a ascensão econômica e política dos Estados Unidos. E para encerrarmos aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, vamos falar sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Em abril de 1917, os alemães afundaram no Canal da Mancha o navio mercante brasileiro Paraná. Em represália, o Brasil rompe relações com os agressores. E em outubro, outro navio brasileiro, o Macau, é atacado. E no final de 1917, desembarca na Europa uma equipe médica e soldados para auxiliar a Entente. Agora vamos falar sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa de 1917 foram 2 levantes populares. O primeiro ocorrido em fevereiro contra o governo do César, eu acho que é assim, Nicolau II, e o segundo em outubro. E na Revolução de Fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia
E na Revolução de Outubro começaram a implantar um regime de governo baseado em ideais socialistas. Bom, as causas da Revolução Russa. Na Rússia, durante o século XIV, a falta de liberdade era quase absoluta. E no campo reinava uma forte tensão social devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. A Rússia foi o último país a abolir a servidão em 1861 e em muitos lugares continuava-se com o sistema de produção feudal. A reforma agrária promovida pelo Alexandre II ela pouco adiantou para aliviar as tensões no campo, e o regime narcisista reprimia a oposição e a Oxirana, é isso mesmo. Política que controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenados por crimes políticos. Capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. No governo de Nicolau II, a Rússia ela acelerou seu processo de industrialização aliada ao capital estrangeiro. Os operários eles concentraram-se em grandes centros como Moscou e São Petersburgo. Apesar disso, as condições de vida pioraram com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava tão concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. A oposição ao governo crescia, e um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, mas seus líderes... Gente, que nome é esse? O caderno aparecendo, gente, perdeu, porque tem os nomes são difíceis, aí eu tenho que estar anotando aqui pra me ver. Black Now, não, gente, não dá pra sair esse nome. Black Anov. Ai, gente, Elaine. Ai, gente, eu ri tanto depois desses vídeos aqui meu tentando falar essas palavras. Eles tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. E o Partido Operário Social Democrata Russo era crítico com a política do país. Porém, as divergia de como solucionar os problemas da Rússia. E isto acabou por dividi-los em duas correntes. A bolcheviques, que a maioria era em russos, liderada por Lenin, que defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder, e os mencheviques, que a minoria era em russos, liderado por aquele carinha ali que eu não consegui falar o nome dele, que defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais e práticas, como por exemplo as eleições. Segundo tópicozinho, a Revolução de 1917, antecedentes. Em janeiro de 1905,
um grupo de operários participava de uma manifestação passiva em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo-assinado ao César. Eu achei assim, gente, que pronuncia. Gente do céu. César. Me perdoe. Pedindo melhorias. A guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo, matando mais de 1000 pessoas. E o episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e provocou uma onda de protesto em todo o país. E diante da pressão revolucionarista, ele promulgou uma constituição e permitiu o acesso à convocação de eleições para a Duma. A Rússia tornava-se assim uma monarquia constitucional, embora o César ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada. E na realidade o governo ele ganhou tempo e organizou as reações contra as agitações sociais e os sovietes. Estes eram assembleias de operários, soldados ou camponeses que se organizaram após a Revolução de 1905 e mais tarde teriam um papel essencial da Revolução de 1917. Ainda em 1905, outro fator de descontentamento foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa, que a Rússia perdeu o conflito para o Japão, que era considerado um povo inferior, e teve que ceder algumas ilhas para este povo. Próximo tópico: a atuação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o exército russo ele encontrava-se despreparado para o confronto. As consequências foram derrotados em várias batalhas que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. E em março, o movimento revolucionário foi deflagrado, com greves se iniciando em São Petersburgo e que se espalharam por vários centros industriais. Os camponeses também se rebelaram. E a maior parte dos militares aderiu aos revolucionários e a força de abdicação do César Nicolau em fevereiro de 1917. Próximo tópico: Revolução de Fevereiro e Outubro de 1917. Após a abdicação de Nicolau, forma-se um governo provisório sobre a chefia de Kerensky, que se veria envolvido em disputas entre os liberais e socialistas. Sofrendo pressões dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. De volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão e todo o poder aos sovietes. E no dia 7 de novembro, que no calendário gregoriano quer dizer 25 de outubro, os operários e camponeses
sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as entradas de ferro e as indústrias, que passaram para o controle dos operários. Nosso tópico é as consequências da Revolução Russa. O primeiro ato importante do novo governo foi retirar a Rússia da guerra. E para isso, em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk. Gente, do nada deu uma gagueira. Litovsk, com as potências centrais. Este determinava a entrega da Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além de distritos no Império Otomano e na região da Geórgia. Os 4 primeiros anos do governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país. E para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, Nicolau e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento em junho de 1919. E o Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado por nobres e burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. E para restaurar a confiança no governo, foi criada a NEP, Nova Política Econômica, que permitiu a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. E a aplicação da nova política econômica resultou no crescimento industrial e agrícola na Rússia. E para finalizarmos sobre a Revolução Russa, vamos para o último tópico: conclusão da Revolução Russa. Em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob liderança de Lenin. Após sua morte, em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país e em 1940 foi morto na Cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Sob seu governo, a República Socialista Soviética conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso. E durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos países inimigos do nazismo, aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. E após o conflito, seria alcançado a condição de segunda potência mundial. Ainda dentro da história geral, agora vamos falar sobre os regimes totalitários. O totalitarismo ele foi uma reação conservadora à democracia e ao liberalismo político e econômico. Assim, depois do desastre da Primeira Guerra Mundial, surgiu a ideia de que os governos deveriam ser fortes para serem
eficientes. E caberia aos cidadãos seguirem os passos de um chefe carismático que se encarregaria de conduzir a política nacional. Os partidos políticos não deveriam existir, pois eram a expressão da discórdia. E essas ideias foram defendidas pela direita, mas Stalin, na União Soviética, utilizou o totalitarismo a fim de implantar o socialismo. E as características do totalitarismo são governo centralizado, desculpa, gente, o nacionalismo extremo, o antiliberalismo, o militarismo, as organizações militaristas para a juventude, o culto ao líder, o partido único e o expansionismo territorial. A origem dos estados totalitários. Após a Primeira Guerra Mundial, as democracias liberais entraram em descrédito. Os partidos políticos, as eleições, o voto direto, tudo isso era apontado por setores da direita como os motivos para o conflito e a crise econômica. Surgem então vozes que defendem o fim da democracia liberal e implantação de um sistema onde o poder ficaria na mão de poucos. Assim diante da crise econômica e política, as ideias totalitárias ganharam terreno. E este foi o caso da Itália, onde Benito Mussolini afirmava que a melhor maneira de resolver os problemas do país era a criação de um regime totalitário. Gente, eu parece que as palavras não estão querendo sair não, mas vamos lá. Também foi a transformação pela qual passou o governo soviético após a morte de Lenin. Quando o regime se centralizou na figura de Stalin, aqueles que não estavam de acordo com as diretrizes stalinistas eram perseguidos, e o poder decisório dos soviéticos foi diminuindo. Agora vamos para o segundo tópico, que é os principais regimes totalitários. Os principais regimes totalitários são o stalinismo soviético, que com a Revolução Russa de 1917 e após a morte de Lenin, iniciou-se o stalinismo na URSS, com o poder concentrado nas mãos de Stalin. Stalin eliminou seus adversários e foi galgando posições até chegar a ser a figura mais importante da União Soviética. Foi um dos regimes totalitários de esquerda que perdurou de 1927 a 1955, acabando com a liberdade civil no país. Stalin transformou a União Soviética de um país agrário para uma potência industrial em uma década. E, no entanto, isso foi feito à base de coletivações de terras, do trabalho forçado dos dissidentes do Gulag, uma prisão especial para aqueles que cometessem crimes políticos. O outro principal regime totalitário é o fascismo. O fascismo italiano, que iniciou com Benedito Mussolini em 1919, com a fundação do Partido Nacional Fascista.
De inspiração anticomunista e antidemocrática, os fascistas entraram no governo italiano após a Marcha sobre Roma, em 1922. Diante da numerosa multidão que o apoiava, Mussolini foi convidado a ser chefe do governo pelo rei Vítor Emanuel III. E Mussolini, ele foi incorporando gradualmente o partido fascista ao governo, nomeando ministro dos membros fascistas, reformando a educação e captando adeptos entre os marginalizados. Do nada dá uma gagueira. E o governo fascista de Mussolini foi o primeiro regime totalitário de direita que surgiu na Europa e só terminou em junho de 1945. Mais um dos principais regimes totalitários o nazismo. Hitler ele foi a figura máxima do regime nazista que se instaurou na Alemanha a partir de 1933. Inspirado no fascismo italiano, o nazismo ainda acrescentou no seu programa a superioridade da raça ariana sobre as demais. O governo nazista ele promoveu ideias antissemitas, perseguindo e exterminando principalmente judeus. No entanto, também eliminou fisicamente deficientes físicos, intelectuais, comunistas e religiosos. E para contar com o apoio do exército alemão, o nazismo ele propagou a ideia de espaço vital. E inicialmente este compreendia os povos germânicos como austriacos e alemães que viviam na Tchecoslováquia e se ampliaram para o leste europeu. E a expansão territorial da Alemanha nazista acabaria por iniciar a Segunda Guerra Mundial. E o nazismo ele terminou em 1445 com o suicídio de Adolf Hitler e o fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos para o nosso penúltimo tópico, que é os regimes de inspiração totalitária. Apesar de terem sido ditaduras, o salazarismo e o franquismo não podem ser considerados regime totalitário. A grande diferença nos dois casos foi o considerável papel que a religião católica teve, algo que não observamos no fascismo italiano ou no nazismo alemão. O salazarismo ele foi um regime ditatorial, gente, que cagueira, inspirado nos ideais fascistas que vigorou em Portugal sob liderança de Antônio de Oliveira Salazar, a partir da nova Constituição estabelecida em 1933. Denominado de Estado Novo, o salazarismo tinha por lema Deus, pátria e família, e foi uma das mais longas ditaduras do século XX. A população ela exigia o presidente da República, geralmente em eleições fraudulentas, porém Salazar era o todo-poderoso presidente do Conselho de Ministros. Após a política de Salazar, estou confundindo aqui as coisas. A política de Salazar, ela isolou Portugal no cenário internacional,
acabou com a liberdade de expressão e continuou com o colonialismo na África. O regime somente terminou com a Revolução de 25 de abril de 1974, denominada da Revolução dos Escravos. E o franquismo, o general Francisco Franco, inspirado no nacionalismo, se rebelou contra o governo democrático do presidente Manuel Dias e mergulhou a Espanha na Guerra Civil. Os republicanos eles foram derrotados e muitos partiram para o exílio na França e no México. Enquanto isso, Franco instaura na Espanha um regime antidemocrático e nacionalista que engloba todos os aspectos da sociedade e privilegia a religião a católica. E nos anos 70, o regime franquista passaria para a democracia numa transição liderada pelo então príncipe João Carlos, que articulou com as lideranças no exílio a volta da democracia. E o regime franquista só termina com a morte de Franco em 1945. Vamos agora para o próximo tópico para encerrarmos aqui sobre os regimes totalitários, que é o regime totalitário na atualidade. Bom, atualmente o único regime totalitário que sobrevive é o da Coreia do Norte, que reúne as mesmas características que citamos anteriormente. E há estados que possuem aspectos ditatoriais como Cuba, Venezuela e China, porém não podem ser considerados totalitários. Dentro da história geral, sobre os principais acontecimentos, agora vamos falar sobre a famosa Segunda Guerra Mundial. Não entendi porque essa moça. Mas, bom, a Segunda Guerra Mundial, ela ocorreu em 1º de setembro de 1939 e terminou em 8 de maio de 1945. E em 2 de setembro no Pacífico. As causas da Segunda Guerra Mundial. Bom, entre os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial está o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, que falamos anteriormente. A Alemanha, ela foi declarada a única culpada deste conflito e teve suas forças armadas reduzidas e teve que pagar indenizações aos vencedores. Isso provocou fragilidade econômica, alta inflação e acúmulo de problemas sociais. Na década de 20, surgem movimentos radicais como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que já falamos anteriormente, que conquistam parte da população. E Hitler defendia o nacionalismo, a ideia de que os arianos eram uma raça superior e as demais deveriam ser submetidas ou eliminadas, especialmente os judeus. E isto gerou o chamado Holocausto, que foi o assassinato em escala industrial desse povo. E igualmente foram condenados e assassinados, decapitados, mentais e físicos, comunistas, homossexuais, religiosos e ciganos.
Vamos falar agora sobre o segundo tópicozinho, as fases da Segunda Guerra, que o conflito ele pode ser dividido em 3 fases: as vitórias do eixo, o equilíbrio das forças e a vitória dos aliados. A Segunda Guerra Mundial ela iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha no dia 1º de setembro de 1939 e terminou com a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945 no Pacífico. Porém, a contenda continuaria até a capitulação do Japão em 2 de setembro de 1945. A frente da batalha, toda hora eu fico mexendo nesse cabelo. A frente de batalha era formada pelas nações do eixo, que era integrado por Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, que era integrado por Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. O Brasil ele declarou guerra ao eixo em 22 de agosto de 1942 e mandou os soldados para a Itália em 1944. E além disso, os Estados Unidos usaram uma base aérea em Natal. Como já citamos, a primeira fase vitória dos eixos. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial ocorreu com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, na tentativa de barrar as excursões do chanceler alemão Adolf Hitler. Os governos de França e Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, não chegaram ao conflito direto. Eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940 uma operação em que combinou ataques terrestres, aéreos e navais para ocupar a Dinamarca. O exército alemão também tomou a Noruega como forma de salvaguarda o comércio de aço com a Suécia e marcar a posição contra a Grã-Bretanha. E para tanto foi ocupado o porto norueguês de Narvik. E em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica. E uma vez ocupado esses países, as tropas nazistas rumam à França e conseguem dominá-las. Meu Deus, essa mão no cabelo não sai. A França assassina o armistício com a Alemanha em 14 de junho de 1940 e é dividida em 2 áreas, uma administrada pelos alemães e a outra pelo Marechal Pétain, que colaborava com os nazistas. Hitler volta seus olhos para a Grã-Bretanha e no dia 8 de agosto a Alemanha bombardeou as cidades britânicas com a Luftwaffe. Ai, gente, eu faltei as aulas de inglês. E a Força Aérea Alemã. Embora tivesse em menor número, a Força Aérea Britânica ela consegue neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou excursões em solo alemão. Esta foi a única derrota de Adolf Hitler na primeira fase da guerra e permitiu aos aliados a recompor suas forças. E no ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou a Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o Canal de Suez. Em maio deste mesmo ano, Iugoslávia e Grécia foram ocupados por tropas do eixo. A segunda fase, que é equilíbrios de força. O equilíbrio das forças caracterizava a segunda fase da Guerra Mundial.
Essa etapa se inicia em 1941, com a invasão da União Soviética pelos alemães, e termina em 1943 com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e posteriormente seguiu para Leningrado, quando as forças de Hitler chegaram a Moscou em dezembro de 1941, foram contidas pelo Exército Vermelho. O paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham as relações estremecidas. Antes da guerra, na década de 30, o Japão invadiu a China em 1941, a Indochina francesa. E como consequência, em novembro daquele ano, os Estados Unidos decretaram um embargo comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China e Indochina. Em meio a negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e Japão, este bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia Meridional e no Pacífico. Diante do ataque, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Gente, perdoe essas leves gaguejadas que eu dou, tá? Os japoneses invadiram a Malásia Britânica, a Porto de Singapura, a Birmânia, a Indonésia e as Filipinas. E no meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e ilhas no Oceano Pacífico, que pertenciam à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. E além disso, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. E até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na conquista de 4 bilhões de quilômetros quadrados e o comando de uma população de 125 milhões de habitantes. O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar ao final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo. A Batalha de Stalingrado marca essa fase, alterando o curso do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Austrália e o Havaí. E as forças britânicas e americanas também têm êxodo na Líbia e Tunísia. A partir do norte da África, os aliados desembarcam na Sicília e invadem a Itália em 1943. E a terceira fase é a vitória dos aliados. A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial entra na terceira fase, que termina com a rendição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governo de Mussolini é destituído. Que gaguejada, meu Deus! Destituído pelo rei Vítor Emanuel III em junho de 1945. No norte do país é proclamada a República de Salo, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. E em setembro do mesmo ano, a Itália firma o armistício com os aliados. Após esse ponto, a Itália muda de lado e declara guerra à Alemanha em outubro de 1945.
Em abril de 1945, depois da captura das forças nazistas na Itália, Mussolini tenta fugir para a Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência. O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, os soviéticos libertaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia. É uns nomes meio difíceis, aí a gente dá uma gaguejadinha. Em 6 de junho daquele ano, ocorreu o dia D, que é chamado o desembarque do exército aliado na Normandia, que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. Ainda na Europa, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 1945 e conquista a Alemanha e derrota o Reich. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa. Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e no fim de 1944 conquistam as Ilhas Marshall, Carolinas, Marianas e Filipinas. A Birmania é conquistada em 1945 e a ilha de Okinawa é ocupada. E sem perspectivas de capitular, o Japão sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima e em 9 de agosto fazem o mesmo em Nagasaki. A rendição do Japão é assassinada em 2 de setembro de 1945, pondo fim ao conflito no Pacífico. Próximo tópico é o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bom, inicialmente o Brasil se manteve neutro na guerra, mas diante do bombardeamento de navios brasileiros, o governo de Getúlio Vargas declara guerra ao eixo. E a participação ficou a cargo da Força Expedicionária Brasileira, formada em 9 de agosto de 1943 e integrada por um contingente de 25.445 soldados, permanecendo em combate durante 7 meses. E 3.000 soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram. E para encerrarmos o tópico aqui, esse ponto da Segunda Guerra Mundial, vamos falar sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Bom, essa guerra ela marcou profundamente o mundo contemporâneo. A Alemanha não foi declarada culpada da guerra, como no conflito anterior. Porém, passou por um profundo processo de depuração ideológica. Os países europeus se encontravam destruídos e com a sua população reduzida. Somente com a ajuda americana, através do Plano Marshall, foi possível a reconstrução europeia. Também foi concretizada a criação de um fórum internacional, a Organização das Nações Unidas, que seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar a guerra. No entanto, o grande vencedor da contenda foram os Estados Unidos, que não tiveram o seu território invadido, exceto o Havaí, e desta maneira o país não acumulava grandes perdas materiais comparado aos países europeus. E a Europa ela foi dividida em 2 blocos econômicos, de acordo com o país que libertou e ocupou as nações. Países do leste europeu, como Polônia, Hungria e Romênia, passaram a sofrer
influência da União Soviética e construíram governos de caráter socialistas. Um pouquinho ruim aqui. Já países como França, Bélgica e Holanda se viram ocupados pelos Estados Unidos e inauguram a Europa do estado de bem-estar social. E o confronto entre as duas ideologias marcou o mundo inteiro e foi conhecido como Guerra Fria. Agora vamos falar aqui sobre o último acontecimento aqui da história geral. Lembrando que tem vários outros acontecimentos, só que eu escolhi apenas algum para falar para vocês, que é até daquele quadrinho que eu mostrei para vocês que a gente ia falar. Iremos falar sobre a Guerra Fria. Ela foi uma luta político-militar entre o socialismo e o capitalismo, liderada pela União Soviética e Estados Unidos. Esta conflagração teve início após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1947, quando o presidente americano Henry Truman faz um discurso no Congresso americano afirmando que os Estados Unidos poderia intervir em governos não democráticos. Esta época ela ficou conhecida porque ambos os países nunca se enfrentaram diretamente num conflito bélico. E a Guerra Fria ela termina com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética em 1991. Bom, em 1947, como objetivo de combater o comunismo e a influência soviética, o presidente americano Harry Truman proferiu um discurso no Congresso americano, que nele afirmava que os Estados Unidos se posicionariam a favor das nações livres que desejassem resistir às tentativas de dominação externa. No mesmo ano, o secretário de Estado americano George, ele lançou o Plano Marshall, que propunha a ajuda econômica aos países da Europa Ocidental. Afinal, os partidos de esquerda cresciam devido ao desemprego e à crise generalizada, e os Estados Unidos temiam perdê-los para o URSS. Como resposta, a União Soviética criou o Cominform, organismo encarregado de conseguir a união dos principais partidos comunistas europeus. Também era sua tarefa afastar da supremacia norte-americana os países sob sua influência, gerando o bloco da Cortina de Ferro. E além disso, foi criada em 1949 a Comecon, uma espécie de plano Marshall para os países socialistas. As Guerras Frias. Bom, ao fim das negociações entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou dividida em duas partes. Essas correspondiam ao limite do avanço de tropas soviéticas e americanas durante a guerra. A parte oriental, ocupada
pelos soviéticos tornou-se área de influência da União Soviética. Os partidos comunistas locais, apoiados pela URSS, passaram a exercer o poder nesses países. Estabeleceram as chamadas democracias populares na Albânia, Romênia, Bulgária, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia. Ai, gente, esse nome é meio complicado. Na Europa, somente a Iugoslávia estabeleceu um regime socialista independente da União Soviética. E por outro lado, a parte ocidental, ocupada principalmente por tropas inglesas e norte-americanas, ficou sob a influência dos Estados Unidos. Nessa área, consolidaram-se democracias liberais, com exceção das ditaduras na Espanha e em Portugal. As duas superpotências buscavam ampliar suas áreas de influência no mundo, intervindo direta ou indiretamente nos assuntos internos desse país. Próximo tópico é a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Bom, a Guerra Fria ela provocou a formação de duas alianças políticas militares, que é a OTAN, que significa a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia. A OTAN ela foi fundada em 1949, era composta inicialmente por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. E mais tarde juntaram-se também a Alemanha Ocidental, a Grécia e Turquia, opondo toda a Europa Ocidental à União Soviética. E em 1955, em represália, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia para impedir o avanço capitalista na sua área de influência. No ano de sua fundação faziam parte da URSS, a Albânia, Alemanha Oriental, a Bulgária, a Tchecoslováquia, que esse nome falta não sair, Hungria, Polônia e Romênia. Os dois pactos tinham em comum o compromisso de mútua proteção entre seus membros, pois entendiam que a agressão a um deles atingiria a todos. O Pacto de Varsóvia ele desapareceu em 1990 e 1991, em consequência do fim dos regimes socialistas do leste europeu. Como consequência, a OTAN perdeu o significado que lhe deu origem. Próximo tópicozinho. As disputas na Guerra Fria. No início dos anos 60, a construção do Muro de Berlim em 1961 e a crise dos mísseis em 1962 provocaram o aumento das tensões internacionais. A construção do Muro de Berlim em 1961 dividiu a cidade de Berlim entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. O objetivo era impedir a saída de profissionais e trabalhadores qualificados que deixavam a socialista Alemanha Oriental em busca de melhores condições de vida na capitalista Alemanha Ocidental. E por outra parte, a crise dos mísseis teve origem na pretensão soviética de instalar bases e lançamentos de mísseis em Cuba. E se isto se concretizasse, seria uma ameaça constante para os Estados Unidos. A reação americana se fez imediata através de um bloqueio naval sobre Cuba.
O único país da América que havia adotado o regime socialista. O mundo ele conteve a respiração, pois nesse momento as chances de uma terceira guerra mundial eram reais. E as negociações foram tensas, mas os soviéticos desistiram de colocar os mísseis em Cuba. E em troca, os Estados Unidos ele fez o mesmo nas suas bases na Turquia, 6 meses depois. Outra característica da Guerra Fria também foi a corrida espacial, iniciada no final da década de 50. Muito dinheiro, tempo e estudo foram investidos pela URSS e pelos Estados Unidos para saber quem dominará a órbita terrestre e o espaço. Os soviéticos saíram na frente em 1957 com os satélites, mas os americanos os alcançaram e fizeram o primeiro homem caminhar em solo lunar em 1969. A corrida espacial não incluía somente o objetivo de levar pessoas ao espaço. Também fazia parte do projeto desenvolver armas de longo alcance, como mísseis intercontinentais e estudos espaciais. Próximo tópico: as consequências da Guerra Fria. Bom, na economia, o fim da Guerra Fria iniciou a expansão do capitalismo a todos os países do globo. O mundo abandonou as disputas ideológicas das décadas anteriores para se concentrar em apenas uma ideologia, a capitalista. E nesta fase, o capitalismo assumiu o nome de neoliberalismo, onde o Estado deve intervir o mínimo possível na economia. Já com a desintegração da União Soviética, surgiram 15 novos países na Europa. Observamos a separação de Tchecoslováquia, toda hora eu falo esse nome uma hora diferente do outro, e o início da Guerra da Iugoslávia. As instituições lideradas pela União Soviética desapareceram. O Pacto de Varsóvia acabou em 1990 e 1991, em consequência do fim dos regimes socialistas do leste europeu. A própria OTAN perdeu o significado que lhe deu origem e agora é uma aliança militar utilizada para combater o terrorismo. E alguns requisitos da Guerra Fria no mundo atual são a separação da Coreia do Norte e do Sul, a existência de ogivas nucleares americanas em bases da Alemanha e a tensão nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos. O último tópico: o fim da Guerra Mundial. Os historiadores atribuem 2 acontecimentos importantes para o fim da Guerra Mundial: a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989 e o fim da União Soviética em 1991. E o conflito ideológico só foi terminado graças às negociações estabelecidas por Ronald e Mikari, eu acho que é assim, durante a década de 80. E a queda do Muro de Berlim foi um marco visível que simbolizou o fim dos regimes socialistas no leste europeu. Após sua derrubada, os regimes socialistas foram caindo um a um. Em outubro de 1990, as 2 Alemanhas foram finalmente unificadas. Igualmente, a desintegração da União Soviética em 1991 inaugurou um novo período da história mundial, dando início ao processo de implantação do capitalismo em todos os países do globo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado e obrigado a todos que assistiram até aqui.